Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal TI para Leigos e hoje nós falaremos sobre o que é EDR, ou talvez o que seria um XDR, ou talvez um MDR. Existem diversos termos, né, essa sopa de letrinhas que existem dentro da área de TI e nós vamos explicar alguns dos temas mais complicados, mais polêmicos, digamos, dentro da área de cibersegurança, que é justamente o termo EDR. Por que ele é complicado? Por que ele é polêmico? Porque cada empresa, cada fabricante que trabalha com esse tipo de solução acaba trazendo para si próprio, né, esse termo e acaba adaptando com a sua forma de trabalhar. Mas a gente aqui não tem conversa. A gente vai falar exatamente o que é EDR, seguindo ali algumas fontes super confiáveis e vamos explicar como que a nossa solução que a gente vai trazer também, né, para ajudar vocês, pode e trata sobre a tecnologia de EDR. Aqui não tem papo na língua, aqui é para simplificar a solução e é isso que a gente vem fazer aqui agora. Sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro de tudo, eu fiz uma baita pesquisa, tanto em YouTube quanto sites, né, verificando o que o pessoal fala sobre EDR. Porque eu que trabalho na área de cibersegurança há mais de 10 anos, eu já tenho uma noção de que os fabricantes eles utilizam esse termo de EDR trazendo para si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, fabricantes que falam que o EDR é uma tecnologia de cibersegurança, é uma tecnologia para te proteger melhor, é uma tecnologia para te dar mais confiança, mais segurança, que detecta coisas que o antivírus tradicional não pegaria. Sendo bem sincero, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com EDR, tá? Existem outras que falam que é como se fosse uma camada a mais de proteção, como se fosse uma tecnologia baseada em machine learning, inteligência artificial para te dar uma segurança melhor. Também não tem nada a ver sobre o que é o EDR. Então, cada fabricante, como ele atua, ele vai falar que o EDR atua da mesma forma que ele. E por isso que eu vim aqui justamente para dizer para vocês, eu vou trazer a definição de EDR, independente de qualquer fabricante. E aí sim a gente vai falar sobre essa solução, né? Ou seja, cada empresa quer trazer para o seu prato, quer trazer para aquilo que tem, para explicar exatamente o que é EDR. Mas vamos lá, vamos na prática. O que é EDR de fato, tá? Sendo bem simples. Segundo o Gartner, que é uma empresa multirenomada e é uma empresa que não vende soluções de cibersegurança, ele só compara, ele só coloca num ranking ali as principais posições. Segundo o próprio Gartner, ele já deixa claro, uma ideia de EDR é ser uma solução que vai te trazer informação para você tomar ações de remediação, sendo que essas ações são baseadas nos endpoints, a nível de aplicação e sistema. Ou seja, em outras palavras, o EDR ele não é uma solução de segurança em si, ele é uma visão, ele trabalha com informações forenses. O que eu quero dizer com isso? E não à toa eu deixei aqui para vocês uma imagem de um avião. Por que eu deixei esse painel de avião aqui do lado direito? Porque o EDR é basicamente um painel de avião. O que eu quero dizer? Bom, vamos lá, vamos pensar no caso do avião propriamente dito. O avião, ele precisa do painel para voar? A resposta correta é não. Não necessariamente, tá? Por exemplo, interior de São Paulo, zona norte do Brasil, já teve alguns aviões que eu voei que não tinham painel. Tá? É um pouco mais assustador que o normal? É, porque se confia plenamente no piloto. Você tem que confiar no piloto, que ele sabe o que ele está fazendo e que ele vai te levar ali o destino correto. Mas não é obrigatório o painel. Agora, o painel ajuda? Pô, claro, né? Outras palavras para ficar melhor explicado. É o painel do avião que faz o avião voar? Não. Quem faz o avião voar são a sua aeroturbina, sua aerodinâmica, suas turbinas, é o piloto e tem diversas ações que fazem o avião voar. Mas quem faz o avião voar não é o painel. Agora, o painel é super importante para manter o avião voando? Sem sombra de dúvidas. É com o painel que você vai saber quantos pés de altura, se a turbina está superaquecendo e assim sucessivamente. Então, o painel ele é super importante, mas ele não faz o avião voar. Esse ponto é importante. O EDR é exatamente a mesma coisa. O EDR é extremamente importante, mas ele não é quem te protege. O que eu quero dizer? Quem te protege na cibersegurança é o EDR? Não. Quem vai te proteger é o antivírus, é o firewall, é a criptografia, é o duplo fator, é o MFA e assim sucessivamente. Essas soluções vão te proteger. Inclusive, nós temos um vídeo aqui explicando todos os bandos da E7, que é o nosso principal parceiro de cibersegurança. Inclusive, a nossa solução de EDR é baseada no E7, que a gente vai demonstrar aqui para vocês. E lá a gente explica muito bem quais são as soluções que te protegem, tá? Tem um outro vídeo aqui no canal, é só buscar ali que vocês vão encontrar.
Mas o EDR, a ideia dele não é te proteger melhor, vai te dar informação forense. Agora, o EDR é super importante? Claro que sim, é super importante ter o EDR, porque ele vai te dar informações forenses daquilo que está acontecendo. Na prática, imagine o seguinte, imagine que você sofreu um ataque de ransomware, né? O pior tipo de vírus que tem hoje. E o antivírus detectou, o antivírus barrou, tá, essa detecção. Então, o que o antivírus ele vai te dar de informação? Ele vai falar, olha, você teve contato com um ransomware do grupo Conte, por exemplo, esse ransomware tentou te infectar através desse executável, o antivírus jogou esse arquivo em quarentena. Acabou. Essa é a informação que você vai ter do antivírus. Nada mais do que isso. Com um EDR, porém, aí sim você teria, olha, realmente você teve um ataque de ransomware do grupo Conte, que foi através desse executável, o antivírus jogou para quarentena, mas digo mais, além disso, outras 20 máquinas do seu parque tiveram contato com a mesma ameaça. A máquina origem, a primeira máquina, foi a máquina da Andrea do Financeiro. A Andrea do Financeiro baixou esse executável malicioso desse site aqui. Esse executável tentou adulterar 3 linhas de registro do Windows, tentou baixar 2 DLLs, tentou criar um usuário administrador na máquina da Andrea, fez uma listagem de máquinas do AD via prompt de comando e assim sucessivamente. Ele vai te falar tintim por tintim, detalhe por detalhe, de maneira hierárquica, inclusive, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, para você ter uma informação forense, você ter uma informação muito mais profunda daquilo que realmente aconteceu nesse ambiente. Essa é a ideia do EDR. Isso é um EDR de verdade, tá? Ou seja, o EDR te protege melhor? É mentira. É mentira que o EDR te protege melhor, tá? Ah, mas Luiz, eu já vi que o EDR, ele tem uma parte de resposta, né? O próprio nome já deixa claro, Endpoint Detection e Response. Então ele tem que ter alguma resposta. Verdade, ele até tem algumas respostas, mas não é a função principal. Vamos voltar ao painel do avião. O painel do avião, ele vai te falar, olha, a turbina está superaquecendo. Se a turbina chegar, não sei quantos graus de temperatura que chega uma turbina, mas sei lá, chegou a 1000 graus Celsius, beleza. O painel do avião provavelmente deve ter alguma tecnologia de, digamos, refrigerar a turbina automaticamente. Talvez tenha, tá? Eu não conheço muito de aviação, mas talvez tenha alguma tecnologia. Mas só em casos extremos, se a turbina estiver queimando, literalmente. O EDR, de novo, é a mesma coisa, é igualzinho um painel do avião. Então ele vai fazer alguma ação de proteção? Primordialmente, não. Mas, poxa, é algum caso muito crítico, é um ransomware. O ransomware já criptografou os arquivos da máquina, eu já tenho certeza que é um ransomware. Além do antivírus estar fazendo uma certa proteção lá na máquina, o EDR também vai fazer, olha, sei lá, 5% do meu parque de máquinas teve contato com a mesma ameaça. Não precisa ser muito inteligente, eu já sei, olha, isso aqui certamente é malicioso. Né, já está se espalhando. Isola automaticamente esses 5% de máquinas para não se espalhar mais pela rede, aciona o antivírus para fazer uma proteção. Aí sim o EDR vai fazer, mas somente em casos extremos, somente em casos gravíssimos, tá? Normalmente essa ação é manual. Por quê? Porque o EDR ele não trabalha com ameaças, ele trabalha com IOCs, índices de comprometimento. São ações que não necessariamente são maliciosas, mas podem ser suspeitas. E aí basta alguém especialista estar de olho nesse painel para ficar olhando. Não, isso aqui é normal para mim, isso aqui é tranquilo, deixa quieto. Isso aqui, poxa, não, isso aqui é mega suspeito, deixa eu analisar com mais calma isso aqui. E aí se ele achar que é realmente algo suspeito, aí sim ele tem algumas ações que ele pode fazer. Por exemplo, bloquear o executável, matar esse processo, voltar tudo que o executável fez de maneira hierárquica para ele analisar e restaurar todas as ações que foram feitas e assim sucessivamente, tá? Que tipo de informação que o EDR te traz? E o que é uma informação forense? Bom, a primeira pergunta está respondida na segunda, né? Essa é a verdade. Que tipo de informação que o EDR te traz? Informações forenses. O que são informações forenses? São informações fora do comum, são informações extracurriculares, digamos assim. São coisas que o antivírus tradicional não te daria. Né? E o EDR vai te trazer, inclusive de maneira estruturada, hierárquica, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, quem veio primeiro, quem veio depois, e assim sucessivamente. Essa é a ideia de uma informação forense. O EDR ele é para toda e qualquer empresa? Depende. Né? Como eu falei, o EDR é um painel de avião. Tem algum especialista que vai ficar olhando esse painel do avião? Porque se ninguém ficar olhando o painel, não faz sentido ter um painel. Agora, não, eu tenho um especialista, eu vou ter uma equipe certificada para fazer isso. Aí, show de bola, ótimo, perfeito. Pode contratar o EDR que ele vai te ajudar, porque ele vai te trazer informações forenses.
Nesse caso aqui, inclusive, né, vocês estão vendo, foi uma macro que foi invocada através de um pacote Office. Essa macro incorporou o PowerShell, né, abriu o PowerShell, que rodou um executável possivelmente malicioso suspeito, né, um processo não popular, que abriu via prompt de comando e tentou executar algum processo via prompt de comando. Essas ações todas estão registradas, no caso aqui na console do E7, né, o nosso produto de EDR D7, que vai te trazer toda essa informação. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos ver um pouquinho na prática como que funciona um EDR, entender melhor como que ele funciona, como que ele atua. No caso aqui, nós estamos utilizando a solução da E7, o E7 Inspect, que é a solução de EDR da E7. Bom, vamos lá, começando do início. A solução de EDR, no caso aqui a solução da E7, ela trabalha através de incidentes de índices de comprometimento. Como eu falei, não são coisas que são efetivamente maliciosas, mas são ações suspeitas. Por exemplo, aqui no meu caso, ele me dá que tem 50 incidentes abertos, que não foram ainda resolvidos. Vamos olhar quais são esses 50 incidentes que foram abertos aqui. Não vou escolher muito, vou escolher logo o primeiro aqui. Vamos pegar logo esse primeiro. E vamos analisar esse incidente. Bom, de cara aqui, eu já consigo ver que tem um serviço, uma máquina, apontando para um IP específico 72.55.134.21. Ou seja, basicamente, deve ser algum incidente de firewall. Deixa eu ver aqui a parte de incidentes. Exatamente, é um firewall que o E7 está entendendo como uma tentativa de exploração de vulnerabilidade. Ou seja, um IP externo da minha empresa fazendo ali algum tipo de ação que pode ser maliciosa dentro do meu ambiente. Mas vamos analisar. Por enquanto a gente não sabe se isso é malicioso ou não. Vamos analisar com calma aí o que está acontecendo. Primeiro, vamos dar uma olhada já aqui nesses computadores. Esse computador aqui, ele é de um administrador da minha empresa. Ele é um servidor Edson. Esse servidor é de um desenvolvedor da nossa empresa. Só por ser um desenvolvedor, a gente já entende que pode ser um falso positivo. Por quê? Porque desenvolvedor vai desenvolver, vai fazer diversas ações que fogem do comportamento padrão. Então, daí de cara, a gente já consegue talvez imaginar que seja algo comum. Mas vamos analisar, vamos ver aqui as detecções que aconteceram dentro desse período com essa máquina, com esse usuário e assim sucessivamente. Bom, teve a nossa tentativa de exploração de vulnerabilidade e ainda teve uma de severidade mais alta, que foi um processo de IIS, Internet Information Service, criando processos filhos, e que a SED entendeu isso como possivelmente malicioso. Vamos ver esse carinha, vamos ver justamente os detalhes dele, vamos analisar com mais calma esse cara, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, ele fala que esse tipo de comando, né, esse tipo de alerta, é um evento para Purged from the Database. O que é Purged para quem não está acostumado com inglês? E aí não tem problema, a gente coloca aqui no Google Tradutor. Mas já dou um spoiler, ele é basicamente para eliminar dados do banco de dados ociosos, dados que já estão há bastante tempo ali. Mas vamos lá, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos lá. Os dados do evento foram eliminados do banco de dados. Basicamente, como eu disse, a ideia desse comando é trabalhar dentro de um banco de dados e eliminar dados que já fazem muitos anos, muitos meses, que já são mais antigos, para deixar o banco de dados mais limpo, tá? Essa é a ideia deste comando segundo, né, o E7 está falando aqui. Ele me dá, inclusive, qual foi, né, o ID desse executável. No caso aqui foi um script da Microsoft. O que mais que ele me fala aqui? Vamos ver. É um processo suspeito de manipulação de banco de dados. A explicação, normalmente, o Web Server IS não usa, né, esse tipo de comando para criar novos processos, então não é uma coisa comum do Windows, por exemplo. Possíveis causas maliciosas, pode ser realmente um programa, né, executando comandos externos como um novo processo em backdoor, né, ou seja, as escondidas. Ou causas benignas, pode ser realmente um script legítimo criando novos processos. Tá?
Inclusive, já tem várias remediações que eu posso fazer aqui, como eu falei, isolar o computador da rede, falar para o antivírus rodar um scan total, reiniciar a máquina, matar um processo, aqui não é um processo, é um script, mas poderia matar um processo, bloquear esse executável, tem diversas ações de remediação que eu já poderia fazer aqui. No meu caso, já explico para vocês, tá? No meu caso, e aí ele fala, inclusive, questão de mitra-ataque, o porquê que ele considera isso, né, uma possível ação maliciosa. Ele já me fala, inclusive, quem foi o usuário. De repente, aqui, pode nem ser um processo malicioso, mas imaginem comigo o seguinte cenário. Um processo de alguém criando um novo usuário administrador via prompt de comando. Isso é um processo malicioso? Não. Um administrador poderia fazer isso facilmente, poderia usar um prompt de comando para criar um novo usuário administrador. Isso não é malicioso. Mas é suspeito? É. Por que alguém vai fazer isso via prompt de comando e não via, né, ferramenta tradicional, via AD e assim sucessivamente, né? Com certeza isso chegaria a ser suspeito. Esse tipo de informação apareceria aqui na console do Inspect. E aí eu poderia já ver. De repente eu já vejo, pô, por que alguém do financeiro, né, tá aqui o usuário, né? Usuário, uma máquina aqui do financeiro, por que o pessoal do financeiro está criando um usuário administrador? E aí, como eu falei, às vezes nem é uma coisa maliciosa, mas só pelo alerta você já descobre, opa, tem coisa suspeita aqui, né? No meu caso aqui, né, voltando ao nosso cenário real, ele fala, inclusive, qual foi o comando utilizado, tá? Aqui foi um script de configuração utilizado num canal antivírus.com.br. Esse canal antivírus é um CRM que nós utilizamos. Como eu falei, essa máquina é do nosso desenvolvedor. Então aqui certamente foi um comando para ele limpar dados antigos do nosso CRM. Essa ação não é maliciosa, tá? Essa ação para nós é normal. Então eu posso vir aqui e marcar essa ocorrência ou todas essas ocorrências como solucionadas. E aí eu passo, né? Poxa, com certeza já vai diminuir a minha quantidade de ocorrências daqui a pouquinho. Eram 50, vai certamente diminuir, porque eu marquei isso como solucionado. Então, por exemplo, vou vir aqui, Progress, vou colocar como resolvido, e ele vai diminuir a minha lista de incidentes agora para 49. Tá aqui. E eu vou analisar incidente por incidente. É claro, você não vai deixar em 50, 49, vai surgir uns 5 por dia, você vai analisando, né? Você vai ter uma equipe especializada para isso, fazendo esse trabalho. Mas essa é a ideia do EDR. Vamos ver mais uma aqui, só para a gente analisar. Aqui no caso, ele está falando que teve uma ação, de novo, Generic IS Backdoor Activity, ou seja, um processo de IS criando ali um novo processo filho, tá? E isso, segundo as regras do mitra-ataque, isso é super suspeito. No meu caso, ele já está falando que é o Server SOC DLP. Aqui eu tenho a minha solução de DLP, que é o Safetica, tá? Então, pode ser que ele esteja entendendo alguma ação do Safetica como maliciosa e talvez não seja, mas vamos dar uma olhada. Detecções, vamos lá nas detecções que ele pegou, vamos pegar a primeira aqui, vamos ver os detalhes dela. Vamos lá. O evento, de novo, é o mesmo evento de eliminação de dados de banco de dados, está aqui, tá? Não foi dado como resolvido. O comando Safetica API App Pool. Safetica, como eu já dei spoiler para vocês, é a minha solução de DLP. Então, possivelmente, esse cara aqui é a mesma coisa do meu desenvolvedor. É a ferramenta do Safetica limpando dados antigos da console, tá? É o mais provável. Ele está utilizando o meu usuário administrador do Safetica, então, por enquanto, está padrão. Vamos ver aqui. Possíveis causas maliciosas, de novo, é a mesma coisa. Possíveis causas benignas é legítimo. Realmente, no meu caso, esse Safetica é onde está instalado o Safetica, esse comando me parece ser um comando aí tradicional do Safetica. Vamos ver se a gente encontra aqui mais alguma coisa. Deve ter outras detecções. Esse aqui é o processo de script da Microsoft. Olha, no meu caso, aparentemente, ele não carregou ainda todos os dados, ele está carregando, mas aparentemente é um processo super tranquilo do Safetica também, tá? Por ser a minha própria máquina de DLP, fazendo uma ação de banco de dados, tá? Eu também marcaria esse cara como selecionado, como resolvido também, por ser a própria máquina do Safetica, tá? Então, eu poderia vir aqui no incidente e marcá-lo novamente como solucionado. Tá? Todos esses outros devem ser sempre ações parecidas, tá? Porque realmente são as duas máquinas que a gente mais tem. Pode ver que sempre são as mesmas máquinas, que é a máquina do nosso desenvolvedor e é a nossa máquina de DLP, tá? Deixa eu ver se eu pego alguma aqui, ó.
Serve SOC CRM03. Aqui teve uma ação provavelmente parecida. Aqui também é o nosso CRM, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Pode ver que no meu caso é sempre o mesmo, tá? Por quê? Porque no meu caso, realmente, ó, de novo, N2 canal antivírus, config, mês 0, temp 20, ó. Ou seja, é para deletar, eu não sei se são 20 meses, se são 20 anos, né, esse comando, mas é para deletar dados antigos T-20. Ou seja, é um processo benigno também. E provavelmente todos os meus outros 48 também são, tá? Porque a gente já fez uma análise daqueles mais críticos que a gente encontrou. Mas, ou seja, espero que tenha dado para vocês já terem uma noção do que é o EDR. Ele vai te dar alertas que não necessariamente são maliciosos, mas que são índices de comprometimento alto, e vai te dar a opção de você tratar esses incidentes para você saber. Não, isso é benigno, isso é estranho, vamos isolar essa máquina, vamos tratar essa máquina diferente, e assim sucessivamente. Ele é o painel do avião, como a gente tinha dito. Tendo dito tudo isso, nós chegamos à conclusão de que um EDR é literalmente como se fosse um painel de avião para analisar informações do computador. Mas, Luiz, o título você falou que você ia comparar também o que é EDR e XDR. Vamos lá, vamos entrar no caso do XDR. O que é um XDR, Luiz? Bom, vamos lá. A ideia de um XDR é basicamente muito parecido com um EDR. EDR vem de Endpoint Detection e Response, onde a ideia é fazer a proteção do endpoint. Endpoint é a máquina, o seu computador. Já o XDR ele vem de Extended Detection e Response, ou seja, ele é uma proteção estendida. Ele não para somente na máquina, ele não para somente no endpoint, mas ele vai analisar, além da máquina, outras operações, como, por exemplo, segurança de e-mail, servidores de e-mail, segurança de rede, Cloud Workflow Security é a parte dos clouds. Então, uma máquina, ela tem um e-mail. Esse e-mail vem de algum lugar, pode vir do cloud, do Gmail, do Outlook, do Exchange da vida, do Office 365 ou do Google Workspace. Pode vir de algum cloud, ou pode ser algum servidor local, que tem ali o seu Exchange local também, mas tem um servidor de e-mail. Tem toda a parte de rede, tem switches, tem roteadores, tem modems, tem tudo isso interligado nesses endpoints. Então, uma solução de XDR é que vai fazer também a proteção desses terceiros que estão sincronizados com o seu computador. Pensando em XDR, para ser bem sincero, nós temos dois tipos de XDR, ou XDR em inglês. O nosso XDR da E7, ele é um XDR nativo, mas também existe um XDR híbrido. Qual que é a diferença desses dois XDRs? Tá? O XDR nativo, ele pertence ao mesmo ecossistema do fabricante. É o caso da E7. O que a E7 consegue identificar e por que a E7 não é considerado mais um EDR e sim um XDR? Porque a E7 antigamente ela detectava só aquilo que acontecia na máquina. Hoje não. Hoje a E7 detecta aquilo que acontece na máquina, mas também os e-mails da máquina, também as que estão de rede, os adaptadores, modems, switches que estão conectados a esse computador, a essas máquinas todas. Muito proximamente, muito no futuro, né, a E7 vai começar já a identificar também os clouds, ou seja, Google Workspace, Exchange, que estão sincronizados no computador, mas tudo ainda dentro do ecossistema do computador, não foge ainda muito do computador, né? Mas é uma solução já de XDR, um XDR nativo, que utiliza os próprios recursos da E7 no caso, né, o próprio ecossistema do fabricante. Então, ele é uma solução estendida, mas baseado naquilo que já existe no fabricante, né? Aquilo que está plugado na máquina, vamos dizer assim, resumidamente, né? Como a E7 nasceu como uma coisa só na máquina, agora a E7 não fica só na máquina. Aquilo que está plugado na máquina, ela também consegue identificar. Isso já enquadra a E7 numa solução de XDR. O XDR híbrido já é diferente. O XDR híbrido, ele foge, né, dessas detecções que estão somente acopladas na máquina, né? Eles se encontram também com soluções de terceiro, como, por exemplo, uma solução de Firewall, uma solução de backup, uma solução de CIEM, de BI, Power BI e assim sucessivamente. Ou seja, já seria uma solução que traria a informação da máquina, informação estendida e informação estendida de fora também do ecossistema do fabricante, com terceiros, com soluções de terceiros. Isso a E7 ainda não tem, tá? Isso não existe ainda no portfólio da E7. Conheço outras soluções que tem, que funcionam muito bem também. No caso da E7 que a gente trabalha, não.
É um XDR da E7, é um XDR nativo. Ela não tem essa integração com terceiros ainda, tá? Tá no roadmap da E7, mas a gente ainda não tem, tá? Então isso sim já entraria soluções à parte de soluções próprias aí da própria E7. Essa então é a diferença, tá? Luiz, a E7 é um XDR? É um XDR, mas é um XDR nativo, tá sempre ligado ao ecossistema da E7 da máquina, tá? No futuro virá a ser um XDR híbrido também, tá? O produto E7, portanto, é um EDR ou um XDR? É um XDR, mas como eu falei, é um XDR nativo, tá? Luiz, muita gente também pergunta se o XDR, por trazer essas informações forenses, essas análises, além do antivírus tradicional, muita gente acaba perguntando, mas Luiz, então essas informações forenses, o que que entra? Entra, por exemplo, o que que o funcionário está fazendo, o que que o funcionário está imprimindo, se ele está vazando dados suspeitos, se ele está vazando dados confidenciais e etc. Não, esse tipo de informação não entra no XDR, nem no EDR, tá? Isso foge, né? Por exemplo, a parte de controle de conteúdos, controle de sites, controle de aplicações e tal, a E7 até faz, mas não é pelo XDR, não, é pelo próprio antivírus da E7. A solução de endpoint da E7 já faz isso, inclusive, tá? Procurem os demais vídeos, temos pelo menos 2 vídeos no canal falando sobre, né, as soluções de bundles, né, explicando todos os bundles da E7, e um outro mais detalhado, mais técnico, explicando como que instala, como que configura ali as soluções da E7 também. Nesses dois a gente deixa muito claro sobre o bloqueio de conteúdos, tá? Mas essa parte de dados sensíveis, dados confidenciais, o que, que o funcionário está fazendo, proatividade, produtividade dos funcionários, isso a E7 não faz de jeito nenhum, tá? Isso não existe na E7. Mas existe solução? Existe. Por exemplo, nós do TI para Leigos, nós trabalhamos muito com uma solução chamada Safetica. Safetica é uma solução de DLP. Nós temos também um outro vídeo no canal falando sobre o que é DLP, falando sobre a Safetica, como que instala, como que configura, os recursos principais da Safetica, vocês podem ver lá. Lá na Safetica tem tudo isso, tem produtividade do funcionário para você saber se o seu funcionário está trabalhando bem, está sendo produtivo, está fazendo alguma ação suspeita, vazando algum dado confidencial. Tudo isso, existe sim um software para isso, o TI para Leigos trabalha com o Safetica, temos já vídeos explicando sobre o Safetica também. Mas, de novo, o XDR faz isso? Não, senhor. O XDR não faz nem a parte de controle de conteúdos, nem produtividade, nem dados sensíveis. Isso é importante, muita gente pergunta, muita gente questiona, mas a resposta é não. O XDR não faz isso de maneira nenhuma. E dessa forma, pessoal, esperamos então ter desmistificado, ter simplificado mesmo o que é um EDR, o que é um XDR, a diferença entre eles, tá? Existem outras nomenclaturas como MDR, tudo isso foge um pouquinho da nossa alçada. Nós vamos ter vídeos também explicando sobre isso, mas hoje o principal era explicar a diferença do EDR para o XDR, né? Essa opção de estendido principalmente, que é justamente essa parte de fugir só da máquina, né? Tem o XDR nativo, o XDR híbrido, tudo isso nós já explicamos. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, nos ajudem a inscrever, né, a novos membros no canal, nos ajudem a desmistificar mais soluções de TI e de cibersegurança. Agradecemos ter você novamente por aqui, um grande abraço e até a próxima.